Fé é suficiente para obras ainda maiores. Esse é o capítulo da nossa live de hoje, terça-feira, dia 9. Você está participando desse jejum? A cada dia nós temos compartilhado aqui um capítulo do livro Pela Graça Mediante a Fé. E como tem sido poderoso, como o Senhor tem falado conosco. A cada dia temos recebido uma porção da palavra de Deus. Muitas vezes nós pensamos que precisamos de uma grande revelação. Mas lembre sempre, o maná que Deus enviava para o povo no deserto não era algo grande, era algo pequeno. Não despreze uma porção da palavra de Deus. Ela tem muito poder, ela tem muita eficácia na sua vida. E o desejo do nosso coração, nessa segunda semana do jejum, é despertando a sua fé. A primeira, nós separamos 7 capítulos para mostrar como a fé opera. E nessa semana, nós estamos mostrando como a sua fé pode ser despertada. Como que a minha fé é despertada? A sua fé é despertada quando você entende que Deus já colocou algo dentro de você. Muitas vezes, nós estamos buscando por algo. Senhor, eu quero que o Senhor me dê mais isso, me dê mais aquilo. Nada de errado de pedir que Deus te dê mais unção, mais graça, mais favor, mais portas abertas. Mas que tal pedir que o Senhor te abra os olhos para você entender o que você já tem? Hoje, eu quero falar com você sobre a suficiência, o poder, a eficácia da sua fé. Quantos de nós achamos que existe defeito? Quantos de nós concluímos que não recebemos mais porque não temos uma fé perfeita? Porque não temos uma fé grande? Agora eu quero te fazer uma pergunta e você precisa ser honesto na sua resposta. Você realmente acredita que o tamanho da fé ou a perfeição da fé é um motivo de você receber algo ou deixar de receber? Seja honesto. Seja honesto. Se existe algo nas Escrituras que nós precisamos entender, e nessa semana nós estamos gastando um tempo para te ensinar isso, é a maneira como você deve se relacionar com Deus. Se você não tem uma compreensão clara do quanto Deus te ama, do quanto você é especial, e que Ele já colocou algo dentro de você, preste atenção, isso vai te atrapalhar. Isso vai impedir de você acessar aquilo que Deus tem para você. Infelizmente, por falta disso que eu acabei de falar, dessa compreensão da maneira como se relacionar com Deus. Hoje eu estava em reunião com os pastores do presbitério, eu estava mostrando isso para eles. Quando Jesus sobe no Monte da Transfiguração com os seus discípulos, Pedro, Tiago e João, de repente acontece algo precioso. Alguém escreveu que não entendeu a pergunta. Vou repetir, presta atenção. Vou falar de novo. Você acredita que o tamanho da sua fé é empecilho para você receber algo de Deus? Sim ou não? Segunda pergunta. Você acredita que para receber algo grande de Deus, você precisa ter uma grande fé ou ter uma fé perfeita? Ponto de interrogação. E aí? Seja honesto. O que eu quero mostrar para você é que a compreensão que você tem do seu relacionamento com Deus muda tudo. Se você tem uma visão errada, mesmo que você não verbaliza isso, mas se você tem isso na sua mente, de que Deus gosta de gente perfeita, que a minha fé é pequena, que a minha fé não é perfeita, que se você vive se comparando, infelizmente, ou se você
ainda vive com o pensamento de que em algum momento, uma hora dessa, você vai sofrer consequências pelos seus atos, você vai ter problema. Sabe por quê? Eu tenho que concordar com o pastor Luísio. O pastor Luísio disse algo muito forte. O comportamento errado é fruto da crença errada. Então, se você acredita que Deus está irado com você, se você não atribui, escuta isso, se você não atribui, isso aqui é muito importante, estou fazendo essas pausas para você entender. Se você não atribui valor à sua fé, você não vai ter ousadia para buscar algo grande de Deus. Se você ficar gastando tempo, eu acho que eu tenho a fé pequena, eu acho que é por isso que eu não estou recebendo, isso vai atrapalhar você receber algo de Deus. Alguns não conseguem ativar sua fé para realizar obras. Eu estava conversando com os discípulos aqui mais cedo, falando que Jesus, no Monte da Transfiguração, Mateus 17, Jesus está lá e acontece algo poderoso. Naquele momento, Pedro, Tiago e João estão com Jesus, e a Bíblia diz que o rosto de Jesus brilhava, não diz que o dos outros brilhava, e suas vestes resplandeciam. De repente apareceu Moisés e Elias. Moisés representa a lei, Elias representa os profetas. E o Velho Testamento é dividido na lei, entre a lei e os profetas. Por que os dois? Porque o Senhor queria fazer um resumo. Naquela hora, Pedro ficou extasiado. Pedro diz: que bom estarmos nesse lugar. Façamos uma tenda para Jesus, uma para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, diz o versículo 5. Então ele teve que ser interrompido. O céu interrompeu Pedro. Por favor, Pedro, para. Você está querendo colocar Jesus, Moisés e Elias no mesmo nível? Para tudo. Naquela hora, apareceu do céu uma nuvem luminosa e uma voz no meio da nuvem que dizia: esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Tem gente que ainda tem essa, ele ainda relaciona com Deus na nova aliança, mas o comportamento, as atitudes é da velha, ainda baseado na obediência, ainda é muito baseado na performance. Se eu me comporto bem, eu sou abençoado. Se eu obedeço, se eu estou em jejum, então vou ser abençoado. Isso é barganha, está errado. Nós hoje relacionamos com Deus baseado unicamente, vou repetir, única e exclusivamente em Cristo. É por meio dele e para ele são todas as coisas. Se existe algo que eu preciso entender, é que a maneira como eu relaciono com Deus determina o que eu vou receber. Você não espera receber coisas boas de quem você não tem um bom relacionamento. Você não espera receber coisas boas de quem você sabe que está falando mal de você. Não. Então é preciso ter uma compreensão correta a respeito do Senhor. E muitas vezes nós somos limitados por nossa própria mentalidade. E o que nos transforma é a revelação que eu tenho da palavra. Por que nós estamos ensinando nos cultos, todo domingo, segunda, nas lives, sexta? Por quê? Porque quanto mais você tem revelação da palavra, mais fé cresce no seu coração. É isso que diz Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir. O ouvir a palavra de Deus, não, o ouvir a palavra de Cristo. Deus quer que você flua no sobrenatural. Mas o que impede você de fluir no sobrenatural? Limitações. Olha o que o texto de Mateus 14:12 diz: em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará maiores, porque eu vou para junto do Pai. O Senhor não tem ciúmes quando você deseja ou almeja fazer obras maiores.
Jesus estava andando sobre... Jesus foi orar e liberou. De repente a Bíblia diz que na quarta vigília da noite, 3 da manhã, Jesus aparece no meio do mar andando sobre as águas. Os discípulos, né, não condene eles, tadinho. Imagina você estar num lugar, num barco, 3 da manhã. Pedro diz: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. E qual foi a resposta do Senhor? Ô Pedro, quem é você? Olha o tamanho da sua fé. Você ainda está oscilando. Um dia você está crendo, outro dia você não está. Ô Pedro, não. Deus nunca condena você. Deus nunca desestimula. Deus nunca te rebaixa. Não. Tem gente que confunde a voz do diabo com a voz de Deus. Isso é triste. Ah, pastor, eu ando muito triste. Deus está falando umas coisas comigo. Não, opa. Cuidado, isso aí é condenação. Quando Deus fala com você, por mais que Ele está te exortando, produz depois em você alegria. O fruto do Espírito produz alegria. Mas o que é interessante é que Jesus não diminuiu Pedro. E nem disse para Pedro: se enxerga. Jesus falou: você quer andar também sobre as águas, Pedro? É isso que eu ouvi? Ele disse sim. Então o que o Senhor falou para ele? Vem andar sobre as águas. E naquele momento, Deus revelou o desejo do seu coração. Naquele momento Jesus estava dizendo: se eu conseguir fazer isso, vocês vão conseguir também. Teve um pastor que eu ouvi ele falando uma besteira, dessas coisas que a gente vê no Instagram. Tem hora que dá vontade de entrar dentro do Instagram e falar assim: vem cá, que Bíblia é essa que você está lendo? Que pelo amor de Deus. Ele falou: então, alguns exemplos mesmo, versículos que a gente vê na Bíblia que não tem significado, não tem propósito. Aí ele falou de uns outros dois, não me convém falar aqui agora. Aquele mês de pena andando sobre as águas, para que aquilo? Aí eu olhei e falei: meu Deus, que cidadão mais fora de base, que fora assim de, né, noção, não tem noção nenhuma, zero noção, entendimento. Estou nem falando de revelação, noção. Por que aquele milagre existe na Bíblia? Para mostrar para nós que aquilo que Jesus fez, nós também podemos fazer. O que nos falta é orar por isso. Jesus andou por cima das águas. Pedro disse: eu quero andar também. Ele falou: não, isso é algo exclusivo meu. Você não está no meu nível. Você não atingiu essa meta. Você não atingiu essa maturidade. O que Jesus falou? Vem. Então eu não sei o que você tem almejado. Se é obras maiores. Se você tem almejado ter um dom novo, uma unção fresca, uma autoridade para desfazer obras do diabo, para liderar, o que o Senhor está dizendo para você hoje é: vem. A unção vai te capacitar sobre todas as coisas. O Senhor sempre espera que façamos algo além do que nós temos feito. Deus não quer ver você operando na sua força. Deus não quer que você faça. Por que nós estamos jejuando e orando por 300 vidas? Porque está além da nossa força. Se eu colocasse um alvo de 120, eu não estaria sendo honesto conosco. Nós damos conta de fazer. Mas 300 nós não damos conta. 300 é impossível. Impossível o tamanho da nossa igreja hoje conseguir levar 300 vidas para o encontro. Mas por que nós estamos confessando 9 capítulos, 9 confissões da palavra? Hoje de manhã já fizemos isso. Que é o Deus do impossível, a minha fé vai tocar coisas grandes. Então chegou a hora. Então chegou o momento de pedir por algo que eu não consigo. De pedir por algo que eu não dou conta. De pedir por algo que eu não sou capaz. Eu quero 300, está além da minha força. Deus não quer que você mova, ande, confiado na sua força, na sua condição, na sua habilidade. Deus quer ver você andando, fluindo no sobrenatural. Você que é um líder, um exemplo. Por que tem irmãos que não entendem que quando a igreja tem um desafio de fé financeira, ao invés de ele murmurar, reclamar, ele não poderia dizer: pai, se a igreja tem um desafio, eu sou membro dessa igreja, eu não vou ficar aí fora. O Senhor conhece a minha condição, eu não vou entrar em cheque especial, eu não tenho condições, mas eu quero te pedir, me dê um recurso. Não, ele não pede. Por quê? Porque ele faz conta. Porque ele pensa que Deus precisa das férias, do 13º, de uma promoção. Deus não precisa de usar o seu trabalho.
A sua fonte é o Senhor, não é o seu trabalho. Pastor, é porque é o seguinte, porque eu mexo agora, o mercado está difícil. E quem diz que Deus depende desse mercado? E quem diz que Deus pode usar só um meio, uma porta, uma estratégia? Se não existe um caminho, Deus é poderoso para abrir um caminho diante de você, meu amado. Por isso, acredite, Deus não quer ver você andando confiando na sua força. Por que nós estamos jejuando, fazendo um jejum pela graça mediante a fé? Porque se não houver fé da nossa parte, a graça se torna ineficaz. Se não houver uma aplicação correta da fé, a graça vai se tornar vã, como o apóstolo Paulo disse. Oh, que lamentável será o dia que chegarmos diante de Deus e descobrir que nós poderíamos ter acessado muito mais, mas não acessamos. Por quê? Porque não atribuímos valor. Deus não quer que você more numa casa só que você tenha condição, ande num carro só que você tenha condição. Não estou dizendo que você deva desfazer do seu carro e nem da sua casa. Só estou dizendo para você, pedir para Deus te dar condição de quitar a sua casa. Pedir para Deus te dar condição de comprar um outro carro. Pedir para Deus condição de encher sua célula para você. Fala para Ele: Pai, eu não mereço, não tenho habilidade, não sou o melhor líder, não falo tão bem assim, não sou um cara articulado, mas eu vou te pedir, me dá 7 vidas para esse encontro, que vão decidir, e dessas no mínimo 5 vão batizar, me dá. Eu não mereço, mas eu quero te pedir. A graça não é para quem não merece, então é para mim, eu não mereço, me dá. Isso é o que? Fé? É a ação do Espírito na sua vida. Você sabe por que nós não fluímos mais no sobrenatural? Você sabe por que nós não aceitamos mais desafios? Por causa de crenças erradas. Se eu te perguntasse aqui hoje, qual o seu maior desafio? Talvez alguns iriam dizer, financeiro, resistência do diabo, circunstância. Vou repetir, se alguém te perguntasse hoje, qual o maior desafio que você enfrenta na sua vida, o que você responderia? Talvez alguns responderiam, diabo, resistência demais, opressão, ataque. Outros, circunstância, financeiro. Se eu tivesse mais dinheiro, eu ia ajudar tanto a obra, você tão mais feliz. Deixa eu te falar, o maior desafio que eu e você enfrentamos está relacionado à nossa crença, ao conhecimento, à revelação daquilo que o Senhor já nos deu pela graça, mas que é acessado pela fé. Por que não pedimos por coisas maiores? Por que não almejamos por dons? Por que não almejamos por uma habilidade ainda maior de escrever, por exemplo? Um dom de ousadia, uma habilidade. Se o seu líder te procura, se o seu pastor te procura, contando com você, não entregue só o mínimo. Ore a Deus nesse tempo de jejum e fala, Senhor, eu quero entregar mais. Eu que quero ter uma mente inquisidora para fazer além do que foi pedido. Por quê? Porque estamos às vezes acomodados, acostumados com o que nós já temos. Não estou dizendo que devemos sair por aí reclamando, murmurando, não. O meu espírito, o meu coração é outro. O que eu estou dizendo é que nós devemos ir ao Pai e buscar por coisas maiores. Mas qual que é a trave? Qual que é o empecilho? Qual que é o impedimento? As nossas crenças. Por achar que não temos a fé suficiente. Por achar que não merecemos isso. Ei, isso não é para o seu bico. Você não consegue. Eu fui numa célula e os irmãos fizeram um quebra-gelo fantástico. Eu achei isso fantástico. Ele colocou um balde vazio, colocou um cabo de vassoura, pouco próximo ali do balde, e colocou o pessoal uma distância longa, que realmente, assim, somente quem fosse bom de pontaria conseguia acertar a bolinha de tênis lá no balde. Aí ele falou, você, joga lá. Ele jogou. E é interessante que ele colocava a pessoa no lugar e a pessoa ficava lá. Aí, interessante, ninguém conseguiu acertar. Aí ele foi lá, pegou a bolinha e colocou dentro do balde, lá perto mesmo.
Nem jogou, nem só colocou. Aí o pessoal, se fosse você, acho que faria a mesma coisa. Ah, não, aí não vale. Ele falou, qual foi o momento que eu disse que era para jogar a bola? Qual foi o momento que eu falei que você não podia colocar a bola aqui dentro do balde? Aí todo mundo ficou em silêncio. Ele falou, aí um lá falou, mas você foi e nos colocou aqui. Ele falou, eu coloquei, mas você viu eu falando alguma coisa? Quem que estabeleceu o limite ali? Hã? Nós estamos aceitando às vezes coisas que não deveríamos aceitar. Nós estamos colocando limites em coisas que não foi Deus que colocou. Conta-se uma história de um homem que estava pescando. E esse homem pescava, aí tinha uns peixes, Paulo Henrique, que ele colocava dentro da... Ele colocava num lugar assim, e depois guardava dentro de uma caixa de isopor. E aí os pescadores e outros ele pegava e voltava para a água. Aí os pescadores ficaram curiosos e perguntaram para ele, por que alguns peixes você coloca dentro da caixa e outros você devolve para a água? É alguma coisa ambiental? Ele falou, não, é porque lá em casa eu tenho uma frigideira de 51 centímetros. Se eu levar um peixe maior, não vai caber dentro dela. Eita! Se ele talvez tivesse levado 2 daqueles grandes peixes, ele poderia vender para comprar uma frigideira maior. Quem que estabeleceu o limite? Não foi Deus, foi ele. Que o Senhor nos livre de mentalidades de frigideira de 51 centímetros. Que o Senhor expanda a nossa mente, o nosso coração, a nossa fé seja alargada. Eu quero declarar em nome de Jesus sobre a sua vida agora, que o Espírito de Deus vai fazer isso com você, vai alargar a sua fé para coisas ainda maiores. É bom você ter uma fé grande. Jesus elogiou o centurião romano, Jesus elogiou a mulher cananeia, mas a fé pequena, mesmo a fé com defeito, ela tem poder para alcançar milagres. Como assim, pastor, fé com defeito? Explica melhor o tamanho da fé. 2 exemplos e eu finalizo com você. 2 exemplos. Primeiro, Abraão. Primeiro Deus falou para Abraão, é isso, Tamis, Deus não tem limite para nós. Alguém também escreveu aqui, remova os limites que foram nós mesmos que estabelecemos. Quer um conselho? Remova o limite que foi você que estabeleceu. Foi você que colocou. Permita que o Senhor alargue a sua fé. Agora, deixe-me dizer uma coisa. Ou você continua na zona de conforto, ou você permite Deus te levar para a zona da fé. O que alguns não entendem como a fé opera, e não entendem que Deus está despertando a fé, é que Deus está dando a ele desafios. É quando o seu líder te pede para você fazer uma coisa e te tira do conforto. É quando o seu líder fala, você vai fazer isso, você vai aconselhar assim, você vai dizer isso para ela, você vai fazer isso para ele. Ah, não. Aí você não entende, Deus está permitindo aquela situação para te alargar. Deus não é mau, pelo contrário, Ele é um Deus bom, amoroso. Se Ele abrir uma oportunidade para você, que Ele está querendo te alargar. Se Deus te estabeleceu como um líder, agora toda quarta-feira você vai ter que ministrar uma palavra, Ele está te alargando, você vai ter que depender de Deus. No início o povo pode até reclamar que não entendeu o que você falou, está difícil. É isso mesmo. Ele te deu uma vasilha, agora vazia, para ele encher. Mas falando do exemplo de uma fé que não foi perfeita, Abraão, sai da tua terra, vai para a tua parentela da casa do teu pai, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que te mostrarei. Não leva ninguém da casa do seu pai. O que Abraão fez? Levou Ló. Ló deu trabalho? Não. Como o mineiro diz, nu. Abraão levou Ló. Ló depois entrou numa confusão, entrou numa briga, foi sequestrado. Abraão teve que pegar os 318 homens mais maduros da sua casa. Entrou numa briga que não era dele. Depois o Senhor ia destruir Sodoma e Gomorra. Ló teve que interceder por ele. O anjo foi lá, resgatou ele. Olha só. A fé era perfeita? Não. Deus falou para ele que ele teria um filho junto com a sua mulher. E seria o descendente. Aí o que ele e a mulher dele resolveram? Gambiarra.
Não, eu estou ficando velha, não sei o que, tal. Eu sou estéril, Sara. Ela é uma menina, né, nova que consegue. Aí pediu para Abraão deitar com Agar. E Abraão aceitou a proposta. O que aconteceu? O menino nasceu. Depois o menino ficou dentro de casa. Sara ficou com ciúmes. Falou para ele: manda o menino embora. Aí o cara foi falar com Deus: não é possível, essa mulher está com o coração ruim. Ela arrumou isso, agora pediu para o menino ir embora. Deus falou: ouça sua mulher. Dura coisa isso. Quando ele achou que a mulher estava errada, ele falou: não, ouça sua mulher. Tem muitas implicações de Isaac, aponta para graça, Ismael aponta para lei, para a força daquilo que você pode, né? A graça não pode, em algum momento ela vai ter que separar. Eu não quero entrar nesse método aqui hoje, eu quero te ensinar outro princípio. A fé deles foram perfeitos, mas a Bíblia chama Abraão de o quê? Pai da fé. A galeria dos heróis da fé, quem está lá? Abraão. Você vê, a fé dele foi perfeita? Não. Mas isso impediu ele de receber o milagre? Também não. Às vezes sua fé também não é perfeita. Posso dizer algo para você? A minha também não é perfeita. Se eu esperasse ter uma fé perfeita, eu nunca escrevi um livro sobre fé. Esse é o segundo ou terceiro, nunca. Mas por quê? Porque eu creio que mesmo a fé imperfeita, ela tem poder. Sabe o povo de Israel? Interessante. O povo de Israel aprontou todas como escravo. E o Senhor falou que iria levá-los, tirá-los daquele lugar. Correto? Correto. Aí o Senhor falou que era para a última praga, você sabe que é a morte dos primogênitos, falou, vai passar em toda a casa, dos hebreus e dos egípcios. As outras 9 pragas, o povo de Israel foi poupado, eles estavam na terra de Gósen. Nada do que aconteceu no Egito chegou até a terra onde eles estavam. Mas a última o Senhor falou, é preciso matar um animal, pegar o sangue e colocar na frente da casa, na porta. O anjo vai passar. Quando o anjo passar e ver o sangue, ele vai, naquela casa que tiver o sangue, ele vai passar direto, o anjo da morte. Mas a casa que não tiver o sangue, que não tiver sacrifício, ele vai entrar. Por quê? Porque remissão de pecados é derramamento de sangue. Onde não há derramamento de sangue, não tem perdão de pecados. Hoje nós precisamos derramar o sangue? Não. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo, derramou o seu sangue, e Hebreus diz que o seu sacrifício foi perfeito e foi aceito de uma vez por todas. Aleluia! Mas talvez o que você não sabe, é que o Senhor falou que era para pegar um estopo. O estopo era uma planta pequena, do tamanho de um cotonete. Talvez você não sabia disso. Talvez você pensou que tivesse que pegar um pincel daquele assim, um rolo, e passar o sangue na porta todinha da casa. Olha só, o Senhor falou que se tivesse gota de sangue, mesmo que seja pequeno, uma estopa, uma planta pequena, do tamanho de um cotonete, passasse na porta, seria suficiente. Isso para indicar que a fé pode ser pequena, mas o milagre é muito grande. Aleluia! Isso é poderoso. Eu me apaixono cada vez mais pela palavra de Deus, porque ela é muito poderosa. Você não precisou fazer um sacrifício grande. Uma gotinha de sangue foi suficiente para o perdão. Elias estava orando, 1 Reis capítulo 17, pela chuva. E por 6 vezes Elias manda que o rapazinho volte para ver se tinha algum sinal. Quando você está orando, fique atento a sinais. Os sinais hão de acompanhar os que creem. E a Bíblia diz que na 7ª vez, Elias perguntou para o rapaz, o que vês? O rapaz volta correndo e diz, Elias, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Eu vejo uma nuvem pequena. Elias perguntou, como que é mais ou menos o tamanho dele? É do tamanho da mão de um homem. O que Elias disse? Esse é o sinal de uma grande chuva. O sinal é pequeno, mas a chuva foi abundante. Isso significa, você não precisa ter uma fé muito grande. Os discípulos também, diz a Bíblia, que eles curaram pessoas, mas teve um momento que eles, infelizmente, não tinham fé para expulsar demônios. Mas se você for ver, aqueles discípulos fizeram obras ainda maiores. Por quê? Porque mesmo a fé imperfeita, mesmo a fé pequena, mesmo a fé pequena, ela é suficiente
para um milagre grande. É um erro quando você pensa que para coisas grandes eu preciso de uma fé grande. Não. Eu concluo essa live de hoje como eu comecei. A sua fé é suficiente para obras ainda maiores. Que Deus te abençoe. Abençoe sua casa. Abençoe o seu ministério. Abençoe o seu trabalho. E que ao finalizar essa live você vai dizer: a minha fé é suficiente para o milagre que eu preciso. Repita após mim: a minha fé é suficiente para o milagre que eu preciso. Pare de ficar diminuindo a sua fé. Pare de ficar comparando a sua fé. Pare de ficar acreditando que você precisa de muito mais fé. Agradeça pelo que você já tem. Ore para que os seus olhos sejam abertos. E use a sua fé para obras ainda maiores. Ela não é perfeita. A de Abraão também não foi. A de Sara também não foi. E nem por isso eles deixaram de ser abençoados. Isso também vai acontecer com você. Amém? Fica na paz. Compartilhe essa live com mais pessoas. Não me deixe sozinho amanhã. Eu estou orando aqui no prédio da nossa igreja das 7 às 8 todos os dias. Hoje foi uma bênção. Amanhã, meio-dia em ponto, eu estarei aqui para compartilhar com você sobre o Deus que ama pessoas imperfeitas. Se eu fosse você, 11h57, já ligaria aí o seu Instagram para acompanhar essa live. Amém? Um dia abençoado na presença de Deus.